Mão, senhor! Eu não também tira a mão, senhor! É o que, senhor? Libertar o que, senhor? Libertar! É o Está sendo assim o momento das heroínas. É a realidade que está a viver aqui nas heroínas. Este é o ato. Esses ativistas em manifestações para ser Está a ser assim um dia da manifestação sobre a liberdade de expressão. A polícia faz as detenções. Está sendo libertação, nomeadamente Luther King, Tanais Esse momento é feito pela Polícia Nacional. Este é o cenário a ser elevado. Este é o cenário foi mais um. Eu sou livre, senhor! Eu sou livre! Me mata! Eu sou livre! Eu não tenho medo! Está tudo sendo doente penal! Eu não tenho medo! Senhor, eu não tenho medo! Eu sou revolucionário, Angola! Prende os gatunos do MPLA! Eu não! Vamos escutar a polícia burro! É o quê? Senhor, eu não tenho medo! Esses são companheiros! Essa polícia é analfabeto, senhor! Senhor, eu sou livre de se manifestar! Eu não estou de morrer! Senhor! Parada! De morrer! Coitado, está muito cansado! Não tem carro! Da polícia nesse momento, rápida, em destino nesse momento, está sendo assim, Polícia Nacional, Vamos chamar por quê? A polícia assassina, a polícia que mata, a polícia que reprime até os últimos momentos. É triste saber isto, que Angola está nesse estado que nós encontramos. A obediência de quem não faz nada, que é o João Lourenço, o presidente que não faz nada por este povo, o presidente que não faz nada por esta juventude. Nós nos encontramos desempregados até hoje. É triste saber isso. O que é que fortifica a imagem de Adalberto Costa Júnior? O que é que fortifica a imagem da oposição angolana? Certeza absoluta, a tua resposta será: são os erros do governo. Ou seja, quanto mais o governo erra, mais a oposição, mais a CJ se fortifica. E atenção que nós vivemos em um mundo da internet onde as coisas más são partilhadas e as coisas boas não são partilhadas. Portanto, se essa manifestação ocorresse sem repreensão policial, não seria publicada, não seria divulgada e não chegaria à imprensa internacional, não chegaria às empresas de ranking sobre transparência internacional. Atenção que se quisermos proteger a imagem do presidente, se quisermos proteger a imagem do país, se quisermos vender uma Angola em que investidores estrangeiros possam vir para Angola, temos que permitir que esses episódios corram na normalidade e quando correm na normalidade não são filmados, não são partilhados, não viram notícia. Claramente a polícia gasta menos munições, os hospitais gastam menos força de trabalho para atender pessoas que apanham telhaços perdidos e o país caminhará na normalidade e será claramente, sem dúvida alguma, um exemplo para a África. Explicando, esta manifestação seria uma oportunidade inigualável para a potencialização, para o renascimento, para a revalidação da imagem do presidente angolano João Lourenço, se a polícia simplesmente fizesse aquilo que se faz em manifestações. Ou seja, os manifestantes manifestam a sua intenção de se manifestar, solicitando à polícia o seu apoio, o seu comparecimento na manifestação, para que a polícia tome conhecimento deste dado, a polícia vai para lá primeiro para proteger os manifestantes, para observar o manifestante e fazer cumprir aquilo que está escrito na Constituição da República de Angola, no seu artigo 44. Ponto. Preste bem atenção no que vou dizer agora. A Polícia Nacional deu um tiro para o próprio governo porque
Ora, vejamos, como é que se fazem os rankings sobre a transparência internacional? Estas agências calculam, somam o conjunto de acontecimentos, manifestações reprimidas, em um país, contam o volume de queixas na população sobre questões ligadas à violação de direitos humanos, violação de direito de expressão. Essas agências, estes rankings, vão hackeando as informações e assim constroem esses rankings sobre a transparência internacional. Ou seja, os países são classificados em função dos episódios sobre a violação de direitos humanos que se registram em cada país. Quando uma manifestação ocorre na sua naturalidade, quando os manifestantes informam a polícia de que vão manifestar-se, vão para a rua, a polícia observa, controla, protege. Manifestantes, no final do dia, voltam para isso, manifestam-se, né? Dizem o que lhes apetece dizer, dizem o que lhes aflige. No final do dia, voltam para as suas casas e também a polícia, assim, volta para a sua casa. Esta manifestação não vira notícia. Não vira notícia. A imprensa internacional não toma conhecimento de que no país X houve manifestação, porque só é notícia aquilo que é mau. Só é notícia quando a polícia reprime os manifestantes. Ou seja, as agências de ranking, os noticiários internacionais, só tomam conhecimento de que naquele país houve mais um dado de violação de direitos humanos quando a polícia manifesta-se. Logo, a polícia acaba por dar um tiro a si próprio, ao próprio governo, quando reprime, porque está a dar a conhecer ao mundo de que naquele país há violação de direitos humanos. Explicando melhor, antes porém, se faz favor, meu irmão, faz o like nesse vídeo. Faz um like, fica no canal, ativa as notificações, se faz favor. Partilha esse vídeo aqui para que chegue para a tua página pessoal do Facebook, para a tua página, para os teus grupos do WhatsApp, para que chegue a mais cidadãos do bem. Por favor, faz o like, meu. Ajuda o canal a crescer, se faz favor. Aqui somos poucos. Continuando. Em uma altura em que o Presidente da República, João Lourenço, é tido como sendo o pacificador de conflitos a nível da região dos Grandes Lagos, recebeu elogios dos americanos, recebeu elogios dos russos, em uma altura em que a sua imagem na haste internacional está a ser muito bem observada, com exceção daqueles episódios do Brasil e não só, surge essa notícia de que a Polícia Nacional de Angola reprimiu os manifestantes. Atenção que o que acontece é que as pessoas, juntam o ato da polícia com o nome do presidente. Mesmo que o presidente não tenha nada a ver com o compromisso da polícia, vão sempre juntar o nome do presidente à polícia, o nome do país à polícia. Ou seja, a polícia se manifesta em função dos interesses do país. Logo, o país é gerido por um presidente, tudo que corre mal no país é culpa do presidente. Assim como também tudo que corre bem no país é culpa do presidente. Estando ele envolvido ou não no facto, no fenômeno, no episódio. Logo, eu acho que é um tiro no próprio pé do governo. Eu acho que a polícia age contra o próprio governo, mancha a própria imagem do governo, mancha o próprio nome do Presidente da República, João Lourenço, quando se comporta desta forma. Porque é assim que Jorge Eduardo dos Santos foi desgastando a sua imagem, reprimindo manifestações. Foi assim que J-Lo foi visto como sendo um herói, um salvador de Angola, quando foi ao poder. Quando ele disse que veio para combater o nepotismo, a corrupção, e dar aos angolanos a liberdade de expressão. Atenção que quando J-Lo chegou ao poder, tanto os angolanos ganharam a liberdade de expressão, né? Porque hoje a Angola quase ninguém podia falar de política, né? Com a vinda de João Lourenço, os angolanos começaram a falar de política. Então João Lourenço veio para corrigir o que estava mal na altura. Hoje, quando a polícia, no governo de João Lourenço, atua como atuava no governo do presidente Jorge Eduardo dos Santos, que desgastou a sua imagem em função desses episódios da polícia e não só, a mim é que com este ato a polícia vai desgastando a imagem do presidente da República e vai valorizando, robustecendo a imagem da oposição, a imagem de ACJ, a imagem de Chivuco Vuco, que também hoje foi a uma manifestação e também foi reprimida. Logo, estaremos inclusive a falar de mercado de ações, as ações de Chivuco Vuco nesse momento, as ações de ACJ nesse momento valem mais que as ações de J-Lo, porque as pessoas acham que o governo está contra eles, porque são as pessoas que estavam na rua a manifestar sobre o que precisavam, está a perceber? Toda vez que a polícia estiver contra a vontade do povo, então a polícia estará a dar um próprio tiro no pé do governo. Portanto, aqui eu acho que J-Lo devia estar muito mais atento com o comportamento da polícia.
se é para lhe proteger, se é para valorizar as ações de J-Lo, o nome de J-Lo, a polícia devia ir para lá, por isso é que as pessoas, né, solicitam, tem que dar a conhecer a polícia de que vão manifestar-se, e esse dar a conhecer é dizer assim, senhores polícias, por favor, precisamos da vossa proteção, porque no dia X vamos marchar, né? Se a polícia fosse para lá, acompanhava e olhava, voltava, e tudo corresse bem, a polícia gastaria menos munições com esses tiros, com essas bombas de gás, né? A polícia não estaria em maus lençóis, né, a nível da imprensa internacional, a nível do ranking sobre transparência internacional. A polícia seria como, da polícia em Luanda seria visto como sendo um herói, porque, portanto, observou, porque esteve lá, acompanhou as manifestações, voltou para cá. Angola estaria aqui a corrigir aquelas imagens de manifestações que nós sempre víamos nos anos passados, manifestações estas que desgastaram completamente a imagem do presidente José Rodrigues Santos. Eu acho que é a altura de repensar o que é que nós queremos com Angola. Eu acho que é a altura da polícia repensar como é que quer valorizar a imagem do presidente, como é que quer valorizar a imagem do governo e como é que quer valorizar a imagem da Angola à arte internacional. Atenção, como disse no princípio, não é? Cada ato de manifestações que é reprimido em um país é menos um degrau no ranking sobre a transparência internacional, sobre a corrupção, a violação de direitos humanos, que realmente no final do dia acabam por beliscar, não é, certo investimento estrangeiro no país. Portanto, investidores estrangeiros não vão em um país sem antes lerem a imagem do país a nível internacional. O que é que eles leem? Leem o índice sobre a transparência internacional, como é que o país é a nível de corrupção, da presença do Estado na economia, da repressão política. Portanto, os empresários que realmente querem investir em Angola porque amam a África, não vão para a África sem antes lerem esses gráficos. Portanto, que é aqui onde a polícia está a remar contra a maré e sujando cada vez mais o nome do governo, o nome do presidente. Eu acho que é a altura de conversar, de se analisar se a polícia está, de facto, quer e está a trabalhar para o governo ou se quer e está a trabalhar contra o governo. Isso também pode ser uma emboscada contra o próprio presidente, intencional ou não intencional, ok? Por isso é que a polícia devia analisar muito bem como é que quer valorizar a imagem da Angola, a imagem do presidente, a nível nacional e internacional. Porque este episódio que ocorreu em Luanda, nas duas manifestações, em uma em que inclusive haviam deputados, não é? Portanto, acho que era importante repensar o que é que nós queremos com Angola. É porque tudo isso depois acaba por manchar a nível econômico o país, sobre investimento estrangeiro, investimento nacional, claramente a confiança das pessoas no Estado, né? Porque a confiança das pessoas no Estado começa a ser beliscada quando as pessoas não podem falar e fazer o que pensam e acham, mesmo que esteja com base a lei magna que rege a todos nós, que se chama Constituição da República de Angola, que é um instrumento que foi construído para organizar os angolanos, porque um país sem lei é um país desorganizado, e um país com leis que não são cumpridas também é igual a um país. Porque a África precisa de países exemplos. Se nós queremos ver uma democracia em África, claramente a efetivar-se. A África quase que não tem exemplos de democracia, e Angola pode ser o exemplo de democracia se permitir que esses episódios ocorram sem essas repressões policiais. Eu não sei o que de facto aconteceu na manifestação para que depois acabasse neste tumulto. Eu não sei o que aconteceu, porque não vi imagens antes, durante e depois, só vi imagens depois. Portanto, não sei o que aconteceu, mas eu acho que a polícia devia estar mais preocupado em vender a imagem de Angola positiva, colorida, do que vender a imagem de Angola branca, essa imagem que ninguém quer que seja vendida para o exterior. Família, faz um like nesse vídeo, verifica se já estás inscrito, e se não estás, se inscreva no canal, vou contar contigo no próximo vídeo, que Deus nos abençoe, amém.